Cumprimentamos a todos presentes, com a doce paz do nosso amado Senhor, Salvador Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui nesta noite em espírito e em verdade. Porque onde há o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde há a palavra do Senhor, ali estarão os escolhidos. Amém? Também os nossos irmãos que estão conectados conosco, através da internet, Deus os abençoe no nome de Jesus. Pastor talvez esteja assistindo, também Deus possa vos abençoar. Nossos irmãos do Turno Verde que vieram nos ajudar, Deus abençoe, amém? Gostaria de perguntar, nós temos algum visitante que nos visitam pela primeira vez? Levantaria sua mão. Glória a Deus, temos uma irmã ali, uma jovem, Deus abençoe. Outro jovem ali, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar um pouquinho, antes de nós lermos a palavra do Senhor. Bom é estarmos na casa do Senhor Jesus, amém? Ontem nós tivemos um bom culto ali no Turno Verde, estava uma unção maravilhosa. Deus se fez presente conosco ali. E no decorrer da pregação, o irmão Luciano falou algumas coisas que aquilo entrou no meu coração. E ele disse, se nós soubéssemos que o nosso precioso irmão Ozi ia para o hospital e não iria mais voltar, será que nós não seríamos mais amorosos com ele? Se nós soubéssemos que ele ia para o hospital, não voltaria mais, será que nós não diria para ele, irmãozinho, eu te amo? Será que a gente não agradaria mais o nosso irmão? Nós temos nosso irmão João que está hospitalizado e nós cremos que o nosso Deus é curador, cremos que ele vai curar o nosso irmão. Mas se nós soubéssemos que o nosso irmão ia para o hospital, talvez estar entubado, em um estado ruim, será que nós não daríamos mais atenção para ele? Se nós soubéssemos que algum de nossos irmãos que estão aqui, talvez o irmão Luciano, o irmão Alexandre, o irmão José, se nós soubéssemos que na semana que vem eles iriam para o hospital e ali ia ficar um tempo, será que nós não chegaríamos na igreja, não olharíamos para eles, para um deles e diria, irmão Luciano, eu te amo? Será que nós não faria isso com o coração? Mais do que nós deveríamos de fazer? Então, irmãos, não vamos deixar para amanhã, ou não vamos deixar para fazer isso, no momento que nosso irmão está no hospital. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso neste momento. Enquanto a gente pode ver o nosso irmão assentado, enquanto a gente pode ver a nossa irmã sentada do seu lado, e você possa olhar para ele e dizer, irmão e irmã, eu te amo. Não esperar vir um momento ruim, e até mesmo falando na nossa família, para as pessoas que não são cristãos, não precisa você deixar o seu familiar ir para o hospital, para você dizer que o ama. Vamos dizer enquanto a gente pode. Vamos dizer enquanto ele está do seu lado. Você gostaria de, nesta noite, de olhar para o seu irmão que está ao lado, sem precisar abraçá-lo, porque nós estamos numa epidemia, mas olhar para ele com um sorriso nos seus lábios e dizer, enquanto ele está ao seu lado, meu irmão, eu te amo. Você diria para o seu irmão ao lado? Enquanto ele está do seu lado, enquanto ele está aí, diga para ele, meu irmão, eu te amo. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós deveríamos de fazer isso em todos os cultos. Não dizer aquele Deus abençoe como rotina, de apenas ver o irmão na igreja, mas não. Olhar para ele com todo o coração, como se fosse a última vez que você iria vê-lo. E dizer para ele, irmão, eu te amo. Porque a noiva ama, a noiva não condena. A noiva vive a graça do Senhor Jesus. E nós somos a noiva de Jesus. A noiva não está aqui para condenar,
está aqui para pregar a palavra, para ter misericórdia. Porque Jesus disse: eu não vim ao mundo para condenar, mas as minhas palavras hão de condenar. Glória a Deus, é maravilhoso nós ter esta união. Louvado é o nome de Jesus. Eu estava com vontade de falar isso para a igreja. Vamos dar valor um para o outro, enquanto nós estamos aqui. Depois, quando Deus leva um dos nossos irmãos, choramos, e choramos, né? Porque eu não fui melhor. Eu vou contar uma pequena experiência para os irmãos, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor. É bem simples, mas o Senhor, irmãos, Ele opera na simplicidade. Não adianta eu falar segredos e coisas que nem eu vou saber explicar para a igreja. Então vale a pena eu falar coisas simples que você possa entender. Nós temos um cachorrinho branquinho, um poodle, e já há muitos anos nós temos ele, creio que há 12 anos. A minha filha sabe bem, né? Creio que é bastante tempo nós temos esse cachorrinho. E um tempo atrás ele ficou bastante doentinho. E bastante doente, nós gostamos muito daquele cachorrinho. E ele veio a ficar doente, tristinho e não comia, e eu fiquei muito triste. Porque sempre quando eu chegava em casa, ele vinha faceirinho para me agradar, e eu nunca agradava ele. Sai, Puff, sai fora, e sempre enxotava ele, né? E então eu comecei a chegar em casa e olhava para ele não tinha mais força para levantar, para me cumprimentar, para levantar as minhas pernas, arranhar as minhas pernas. E eu fiquei tão sentido com aquilo, e eu dobrei meus joelhos, peguei ele nos braços, orei: Senhor, se o Senhor der mais um pouco de tempo para este cachorrinho viver conosco, eu darei mais atenção para ele, eu serei mais carinhoso para ele. Eu chegarei em casa e cada vez que ele vir pulando nas minhas pernas, eu agradarei e eu serei carinhoso para ele. Se apenas o Senhor deixar que ele viva mais um pouco aqui. E então ele ficou ali deitadinho e passou os dias e eu me esqueci daquela oração. Me esqueci dele também. E então um dia eu cheguei em casa e ele veio correndo e pulando para um lado e virando a volta e caindo e levantando, que ele estava meio ruizinho ainda, mas ele estava se esforçando. E eu me lembrei da oração. E eu peguei ele no colo, dei carinho, agradei. E hoje ainda fiz isto. Ontem de noite, não me lembro, eu peguei ele, fiquei um tempo ali agradando ele. Porque Deus ouviu minha oração. Deus viu o sentimento do meu coração. Agora, se Deus responde a oração, irmãos, para um cachorrinho que não tem uma alma, não é verdade? Quanto mais os nossos irmãos. Se nós usar isso de todo o nosso coração para nossos irmãos, amém? Senhor, se o Senhor permitir que eu viva nesta terra mais um pouco de tempo, eu vou dar valor para os meus irmãos. Se o Senhor permitir que eu viva nesta terra mais alguns anos, eu vou dar valor para o meu pastor. Eu vou dar valor para a minha igreja. Eu vou dar valor para o meu trabalho. Eu vou dar valor para a minha família. Eu vou dar valor para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus filhos. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Colocamos-nos em pé para nós lermos a palavra do Senhor. O tema do nosso encontro é o julgamento, né? E sobre misericórdia. É um assunto muito maravilhoso. Nós podemos falarmos das misericórdias do Senhor. É um assunto que não tem fim. É um assunto que faz a igreja dar glória a Deus, que faz a igreja reavivar, que faz a igreja pular, porque fala sobre a misericórdia. Mas quando se fala sobre o julgamento, não é a mesma coisa. Aí não tem tanto glória a Deus, porque daí você fica se julgando a você mesmo. E você fica analisando: Senhor, como eu estou para ti? E então não é momento de dar glória a Deus, é momento de nós nos analisarmos. Amém? Mas o Senhor, Ele sempre tem o bálsamo para a sua igreja, amém? Ele pode te dar uma luta, mas Ele te dá vitória. Ele pode te dar umas chicotadas, mas Ele te faz carinho também. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 4. Louvado é o nome de Jesus. A igreja fica em espírito de oração, orando, para que Deus possa abençoar a palavra que vai ser pregada, amém? Aleluia.
Eu estou um pouco nervoso, eu acho que o irmão José vai ter que encher esse copo de água umas quantas vezes, irmão José? Mas que a igreja possa estar em oração, amém? No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor Jesus nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos ler todos juntos em voz alta, toda a igreja. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Senhor Jesus, a tua palavra está aberta, Senhor. Pedimos que o Senhor Jesus possa vivificar a tua palavra, Senhor, que nós colocamos por terra e expulsamos todo o espírito de atrapalho que queira atrapalhar a palavra que vai ser pregada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor expulse todos os demônios em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra possa ser pregada, não através de mim, Senhor, mas através do teu Espírito Santo. E que possa, Senhor, ser de alimento para nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. É bom estarmos na casa do Senhor, amém? Como eu estava dizendo, né? O tema é o julgamento e misericórdia. Para onde encontramos misericórdia? Essa é a pergunta do tema, né? Onde encontramos misericórdia? Mas a pergunta que eu desejo fazer para a igreja é: será que eu tenho tido misericórdia? Vamos ficar com essa pergunta em mente, amém? Onde encontrar misericórdia? Todos nós sabemos que a misericórdia nós encontramos no Senhor Jesus Cristo, em Deus. Mas será que nós temos misericórdia? Será que nós, como cristãos, temos misericórdia? Fique com esse pensamento, com essa pergunta em sua cabeça, e nós já vamos entrar nesta linha, amém? Eu desejaria falar um pouquinho sobre decisão. O profeta mensageiro pregou uma mensagem, o poder de decisão, amém? E eu sei, em meu coração, que nós temos jovens aqui, jovens irmãos, jovens irmãs, até mesmo irmãos e irmãs, que desejam servir ao Senhor Jesus Cristo, que no fundo do seu coração você deseja servir ao Senhor, mas você não tem força para tomar uma decisão. Mas hoje, pela graça de Deus, eu vou trazer um pequeno ensinamento, bem simples para você tomar posse da sua vitória, amém? Glória a Deus. Para nós tomarmos uma decisão, nós precisamos de mais 3 elementos que faz parte desta decisão. Primeiro, você tem que tomar uma decisão. Segundo, você tem que ter uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Terceiro, você tem que ter conhecimento daquela escolha que você fez. E por quarto, você tem que ser perseverante naquilo. Você tem que perseverar. Amém? Vamos dar um exemplo natural e depois nós entraremos no espiritual. Amém? Você é uma pessoa que você não trabalha ainda. E você deseja trabalhar, você decide trabalhar. Não, eu decido, eu vou trabalhar. Você toma uma decisão, você quer trabalhar. E então, em segundo lugar, você tem que fazer uma escolha. Qual é essa escolha? Em qual serviço eu vou trabalhar? Em qual área desse serviço eu vou trabalhar? Então você tem, primeiro, a decisão. Segundo, você tem a escolha de qual serviço você vai trabalhar. Terceiro, você tem que ter conhecimento daquela área de trabalho que você vai trabalhar.
Não tem como você fazer a sua decisão, fazer a sua escolha e você já querer trabalhar. Você não vai conseguir. Você tem que ter conhecimento daquele trabalho que você vai fazer. Você tem que procurar conhecer aquele trabalho, como funciona. Vamos dar um exemplo, um advogado. Você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que ler muito, você tem que ter conhecimento daquele trabalho. E por quarto lugar, você tem que ser persistente. Por quê? Porque a profissão de um advogado, todos nós sabemos, é uma profissão muito difícil. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar bastante. Então, se você decide, se você escolhe, se você adquire algum conhecimento, e você começa a estudar aquilo, e daqui a pouco você desiste, isso é muito difícil, eu não quero mais esse trabalho. Tudo foi para água abaixo. Por quê? Porque você não foi persistente. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, tem que ser persistente até você adquirir o conhecimento daquele trabalho. Depois que você foi persistente, que você adquiriu o conhecimento daquele trabalho, o que acontece? Aí vai vir a pessoa para você e vai dizer, fulano, eu preciso que você advogue a minha causa. O que você vai fazer? Você vai pegar a causa daquela pessoa, você vai ler, você vai saber a causa daquela pessoa, e então você vai se lembrar já com as leis que você tem que usar, o que você deve fazer, como você deve fazer, o que você deve falar para o juiz na hora do tribunal, o que você não deve falar. Você vai instruir aquela pessoa que te contratou para fazer o que falar. Por quê? Porque você tem conhecimento. E se você adquirir um bom conhecimento daquilo, você vai ser um bom advogado. Amém? Isso falando no natural, né? Porque o natural tipifica o espiritual. Agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritual. Muitas vezes, muita gente e muitos jovens, muitas pessoas, irmãos, eles não permanecem nos caminhos do Senhor por causa disso. Porque muitas vezes chega na igreja, a palavra é tocada, e a pessoa toma aquela decisão, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Aí vem, toma aquela decisão, aí depois vai esfriando, aí não procura fazer a escolha, não procura ter o conhecimento e não é persistente. O que acontece é que não permanece, não é verdade? Agora vamos jogar isto para o Senhor Jesus, amém? Você deseja ser um cristão? A palavra do Senhor tem tocado em seu coração, lá no fundo você deseja ser um cristão, você ama o Senhor Jesus, mas você não consegue permanecer. Então, primeira coisa que você faz, você toma uma decisão, eu quero ser um cristão, eu vou ser uma cristã, eu vou ser um cristão, eu vou servir a Deus. E então você vai ter que fazer uma escolha, que tipo de cristão eu vou ser? Eu vou ser um cristão genuíno, uma verdadeira cristã genuína, que se veste decentemente, uma dama para o Senhor, ou vou ser uma cristã, como essas outras são, que não cumprem a palavra do Senhor. Dizem que são cristãos só de boca, mas não obedecem a palavra do Senhor, só fazem o que lhe convém. Você tem que fazer uma escolha. Você vai ser a luz do mundo ou você não vai ser a luz do mundo? Porque a palavra nos diz que o cristão é a luz do mundo. E se você não se veste como uma cristã ou como um cristão, você não é a luz do mundo. Porque não está tendo diferença em você. Então você tem que fazer uma escolha. Aí você decide, não, eu vou ser uma cristã genuína. Eu vou ser uma cristã como diz a Bíblia, como diz a palavra do Senhor. Ótimo, você fez uma boa escolha. Amém? Então você começa a ter conhecimento. Você busca conhecer Jesus. Como você vai conhecer Jesus? Você vai deixar as coisas do mundo. Vai deixando devagarinho, não de uma hora para outra, porque não é nós que fizemos a obra. É Deus quem faz a obra. Quando nós queremos fazer a obra, lá na frente nós caímos. Mas quando deixamos Deus fazer a obra em nós, aos pouquinhos aquilo não vai mais te chamar a atenção. Deus vai te limpando, é Deus que faz a obra.
porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, amém? Mas não ter conhecimento do Senhor Jesus intelectualmente, não ter conhecimento pelo que as pessoas falam, você ter o conhecimento de Jesus. Irmão Rodrigo, você tem escritura para isso? Sim, na palavra do Senhor nos fala em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor Jesus. Amém? Então você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a cantar, você começa a ter conhecimento de Jesus. Você começa a ter intimidade com Jesus. Você começa a sentir e ouvir Jesus falar em seu coração. E aquilo vai te preenchendo. Aquilo vai preenchendo o seu coração. Vai preenchendo a sua alma. Você não tem mais desejo das coisas do mundo. Aquilo vai preenchendo você. Você vai ter conhecimento de Jesus. Só que tem uma coisa. O profeta nos fala. Tome um passo para o Senhor Jesus e o inferno inteiro se levantará contra você. O que você deve fazer então? Ser perseverante. Perseverar nos caminhos do Senhor. Não importa a luta, não importa o que falam para você, não importa o que te injuriam, não importa o que fala de você, seja perseverante. Porque você pode adquirir a escolha, o conhecimento, pode conhecer tudo de Deus, mas se você não ter aquela perseverança, logo ali você cai. Então seja perseverante. E na mensagem perseverante, o profeta nos fala: todos os homens do Antigo Testamento que alcançaram as bênçãos e as misericórdias do Senhor foram perseverantes. Amém? Glória a Deus. Então isso é o pequeno conselho que eu gostaria de dar para os jovens que estão aqui, que têm desejo de aceitar Jesus. Aceite Jesus. Deixe o mundo para trás. Não importa o que as pessoas falem de você lá fora. Não importa, conhecê-lo é vida, diz o profeta. Conhecê-lo é vida. Se nós ganhar nossa vida aqui, lá na frente nós vamos perder. Mas se nós perder nossa vida por amor a Jesus Cristo, lá na frente nós vamos ter vida eterna. Como seria melhor nós viver aqui uma vida sofrida, tendo aquele desejo de ser um cristão, aquele desejo de amar Jesus e ter uma vida sofrida, sofrendo nas mãos do diabo, sofrendo, porque o diabo massacra as pessoas, ou você perder a sua vida aqui na terra, perder os seus gostos, e abandonar tudo por amor a Jesus Cristo, para receber a vida eterna. Qual é melhor? Viver eternamente ao lado de Jesus, desfrutando das boas dádivas do Senhor. Irmãos, eu creio em meu coração que é melhor viver eternamente com Jesus. Glória a Deus. Se aqui já é maravilhoso nós ter essa vida cristã, ter a paz de Jesus Cristo em nossas vidas, quanto mais num lugar que não vai existir morte, quanto mais num lugar que não vai existir tristeza, que não vai existir funeral, que não vai existir tristeza, morte, angústia, dor. Irmãos, pense no que é melhor. Irmãos visitantes que aqui estão, pense no que é melhor. Decida pela sua alma por Jesus Cristo, amém? Louvado. Poderia dizer um amém para o Senhor Jesus? Poderiam dizer um glória a Deus para o Senhor? Quem crê que o Senhor está aqui? Glória a Deus, Ele está aqui, em espírito e em verdade. Porque como eu falei, onde está o corpo, ali, fale bem alto, ali se juntarão as águias. Quem é a águia aqui? Oh, eu sou uma águia do Senhor. Você é uma águia de Deus. E você, visitante que está aqui, não foi você que trouxe aqui, foi Deus que te trouxe. Foi Deus que botou esse desejo em seu coração. Vamos falar um pouquinho das misericórdias de Deus, amém? Eu separei algumas partes bíblicas da palavra do Senhor, embora sendo bastante conhecidas pela igreja, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz.
mais penetrante de uma espada de 2 gumes, que penetra em nossos corações, nas juntas e medulas. Tudo passa, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. E a palavra do Senhor se renova em nossos corações. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando. Quando Jesus conversava com eles sobre a palavra, Jesus foi lhes falando da palavra e os seus corações ardiam. Amém? E quando Jesus partiu o pão e sumiu, eles reconheceram. Ele era Jesus. Só que Jesus não estava mais ali. Jesus tinha saído para a casa dos discípulos que estavam reunidos. E eles ficaram tão felizes que Jesus esteve ali e saíram proclamando que Jesus tinha estado na casa deles. Hoje, irmãos, eu creio que Jesus está aqui conosco. Em espírito e em verdade. Então, quanto mais os nossos corações devem estar queimando nesta noite. Porque Ele está aqui, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor. Vamos começar falando um pouquinho sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho das misericórdias do Senhor, amém? Louvado é o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por isso a minha pergunta no começo: você tem sido misericordioso? Você tem misericórdia? Você tem tido misericórdia? Por isso a minha pergunta, porque se você tem misericórdia, Jesus terá misericórdia de você. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O profeta Jeremias nos disse no livro de Lamentações, versículo 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, e se renovam a cada manhã. Essas são as misericórdias do nosso Senhor Jesus. Em Tiago 5,11 nos diz, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, amém? Bem-aventurados que sofrem, pelo quê? Pela igreja? Pelo pastor? Não, pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esse é o nosso Deus, amém? Hebreus 4,17 nos diz, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Com confiança ao trono da graça do Senhor, para que nos tempos que nós estamos vivendo, nós encontramos misericórdias diante de Deus, amém? Em São João 3,16 a palavra nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais um pouquinho. Deuteronômio 4,31. Porque quanto o Senhor Deus é Deus misericordioso. Irmãos, vamos pegar para nós isto, amém? Pegue para você nesta noite. Porquanto o Senhor Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem esquecerá do concerto que jurou aos seus pais. Ele é Deus de misericórdia, Ele não nos desampara, Ele não nos destrói, porque vivemos pela sua graça. Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançarão misericórdia. Amém? Louvado é o nome de Jesus.
confessamos os nossos erros uns para os outros e alcançamos as misericórdias de Deus em nossas vidas. O que significa a palavra misericórdia? Sentimento de dor com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, como dó, compaixão, piedade, ato concreto de manifestação, como perdão, indulgência, graça e clemência. Isso significa misericórdia. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo viveu nesta terra. Tudo isso Jesus viveu aqui. Amém? Por isso vamos falar um pouquinho então desta pecadora que ungiu os pés de Jesus. Tem alguns exemplos, mas tudo dentro do mesmo assunto que fala sobre misericórdia. Certa vez Jesus Cristo foi convidado para uma festa de um certo fariseu, que queria apedrejar aquela mulher, de um certo fariseu que convidou Jesus para uma festa em sua casa, um fariseu chamado Simão, que se achava o crentarrão naquela época, chamou Jesus Cristo, Jesus humilde, maravilhoso, gostoso, santo e eterno, foi naquela festa. E ali eles tinham os costumes, de cumprimentar com o ósculo santo, de ungir a cabeça dos convidados. Não quero entrar bem nos detalhes para nós não ir muito, além do tempo. E então Jesus foi naquela festa e estava ali num cantinho, todos eles em seus bolinhos, e Jesus ali naquele cantinho, sem ninguém conversar com ele, sem ninguém cumprimentá-lo, ninguém estava dando bola para ele estava ali no cantinho. E Membrana nos fala que Simão convidou Jesus para fazer chacota de Jesus mesmo, mas Jesus foi, e Jesus estava ali. E então uma certa mulher pecadora, adúltera, que vivia naquela cidade, vendo que Jesus estava ali naquela casa, foi com o dinheiro de suas prostituições, comprou um perfume muito caro naquela época, e entrou naquela festa, e quando chegou aos pés de Jesus, Jesus estava sentado com os seus pés para trás, e ela pegou aquele perfume e começou a lavar os pés de Jesus, e chorando, lavando os pés de Jesus, e Jesus não falava nada. E então os fariseus, irmãos, que queriam apedrejar aquela mulher, começaram a falar entre si, principalmente o dono daquela festa: se ele soubesse quem é essa mulher que está lhe tocando, se ele soubesse, não deixaria fazer isso. Mas Jesus, irmãos, Jesus, ele é graça, ele é misericórdia. Ele não olhou para aquela mulher, o que aquela mulher tinha feito em sua vida. Ele olhou para o que aquela mulher estava fazendo. Ele olhou para o gesto que aquela mulher estava fazendo. Jesus, ele não olha para a sua vida no passado, quando você toma um gesto diferente, e você decide por ele. Ele começa a olhar para você dali em diante. Quando você decide por Jesus, todo o seu pecado, ele joga no mar do esquecimento. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Então Jesus, sendo um profeta, amém? Sendo um profeta, ele começou a dizer: Simão, eu cheguei em sua casa, você não me cumprimentou, Simão. Eu cheguei em sua casa, você não me vestiu com a túnica. Cheguei em sua casa, vocês não lavaram os meus pés. Eu cheguei em sua casa, você não colocou um manto em mim. Porém, esta mulher é uma pecadora, mas desde quando eu cheguei, ela não cessa de lavar os meus pés. Desde quando eu cheguei, ela não cessa de chorar, lavando os meus pés, e enxugar-lhe com os seus cabelos. A misericórdia de Jesus, a misericórdia do Senhor entrando em cena. E os fariseus querendo que Jesus apedrejasse ela, porque era a lei de Moisés. Mas Jesus veio não para abolir a lei, ele era mais que a lei, porque Jesus foi mais que a lei. Ele podia dizer: os profetas falaram, assim diz o Senhor. Ele poderia dizer: eu porém vos digo, porque ele é o profeta dos profetas, ele era mais que a lei. Então ele olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, não com um olhar humano, mas o olhar de Jesus.
Porque se nós olharmos para as falhas dos nossos irmãos, com os nossos olhos carnais, nós julgamos eles. Mas se nós olharmos para os nossos irmãos com os olhos espirituais, com os olhos de Jesus, nós temos misericórdia. Porque foi o que Jesus fez. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: minha filha, perdoados são os teus pecados. Jesus perdoou ela. Jesus teve misericórdia dela. Amém? Louvado é o nosso Deus. O ladrão da cruz. Irmãos, aquele homem, ele viveu a vida inteira fazendo as coisas erradas. Ele era um ladrão. E muitas vezes nós olhamos aí um ladrão aí fora. Será que muitas vezes nós não falamos como nosso presidente? Ladrão bom é ladrão morto? Não é verdade? Eu tirei o microfone para não sair ali, né? Não é verdade? Pode-se dizer que ele fala de Jesus. Amém, graças a Deus. Mas cadê a misericórdia? Ladrão bom é ladrão morto. Jesus não fez isso. Jesus usou de misericórdia para aquele ladrão. Não tenho nada contra o nosso presidente, nada, apoio ele. Mas o único justo é Jesus Cristo. Não podemos botar nossos olhos nem em um homem, porque a palavra nos diz: maldito o homem que confia no homem. Amém? Glória a Deus! Louvado é o nome de Jesus! Aquele homem passou a sua vida inteira fazendo coisas erradas. Talvez se nós existíssemos naquela época, e nós olhássemos para aquele ladrão, será que nós também não condenaríamos aquele ladrão? Tem que morrer mesmo, só roubou, só matou, só estrupou, só fez coisa errada. Como seria o nosso julgamento para aquele ladrão? Como seria? Como seria o nosso julgamento hoje para um ladrão? Eu sei de um pastor, ele estava em sua igreja, um pastor da mensagem. Não é necessário citar o seu nome para não engrandecer o homem. Ele estava em sua igreja e os diáconos vieram correndo, dizendo: pastor, veio um rapaz ali querendo roubar os carros, nós saímos correndo atrás dele para pegar ele, mas ele fugiu e nós xingamos ele. O pastor disse: por que vocês fizeram isto? Na próxima vez que ele vir, vocês me avisem. Não fazem isso, me avisem. E os diáconos não entenderam, né? Mas como bom diácono, amém. O pastor disse amém. E então eles ficaram prestando atenção. Quando aquele ladrão começou a andar na volta dos carros, então eles chamaram o pastor. O pastor foi lá, chamou aquele ladrão: vem cá, rapaz. E ele meio desconfiado, né? Foi ali: vou te dar R$10. Deu R$10 para aquele ladrão saiu. E os diáconos ficaram: pastor, o que o senhor fez, pastor? Eu sei o que estou fazendo. E então, no outro dia, aquele ladrão veio ali no culto de novo, mas já veio meio não tanto querendo roubar. Mas se tivesse uma oportunidade, roubava, porque o que faz um ladrão é a oportunidade, né? E então, chamaram o pastor de novo. E o pastor foi e deu mais R$10 para ele. E ele ficou contente, foi embora. Aí aquele pastor olhou para os seus diáconos e disse: vocês não olharam com olhar de misericórdia. Vocês fizeram o que qualquer pessoa que não tem Cristo faria. Botaram ele para correr. Como é que nós vamos ganhar o pecador? Quem é o pecador? A prostituta é pecador. O ladrão é pecador. O que faz as coisas erradas são pecador. Como nós vamos ganhar o pecador se nós fizermos a mesma coisa que as pessoas do mundo fazem? Não é verdade, irmãos? Então aquele pastor falou para os seus diáconos: vocês estão fazendo como qualquer outro faria. Então aquele rapaz começou a vir na igreja. Aí quando passava pelo pastor, já: boa noite, pastor. Já começou a respeitar o pastor como pastor. E hoje ele é o guardador de carro da igreja. Se converteu, tem respeito pelo pastor, tem respeito pelos irmãos. E hoje os irmãos chegam na igreja, deixa o carro ali e depois vai dar R$1 para ele, e ele cuida dos carros da igreja. Então, que exemplo, né, irmãos? Aquele pastor usou de misericórdia, e é o que nós devemos de fazer, amém? Claro, tem que ter um discernimento, não vamos oferecer dinheiro para qualquer ladrão aí na rua, né? O pastor fez aquilo porque ele recebeu um discernimento de Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mas então, aquele ladrão que estava ali na cruz, viveu a vida inteira fazendo erradas coisas.
Qual foi o julgamento de Jesus Cristo para ele? Ele apenas reconheceu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse para o outro ladrão: cale-se, rapaz, nós somos merecedores de estar aqui, mas ele é justo. Ele nada fez para merecer, para estar aqui. E ele olhou e reconheceu Jesus. E o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira pessoa que entrou no paraíso foi um ladrão. Para você ver a misericórdia de Jesus. Não foi um crentão, um fariseu, o maior crente, não, foi um ladrão. A misericórdia de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre um homem que ele vivia numa cidade chamada Gadara, e ele era um homem endemoniado. Para vocês terem ideia, ele vivia nos cemitérios, a palavra nos fala, nos sepulcros. Quando as pessoas conseguiam pegar aquele homem e amarrar ele com correntes e cadeias, ele era tão endemoniado que ele arrebentava aquelas cadeias, e nada segurava aquele homem. E ele andava nu, atormentando as pessoas daquela cidade. E uma certa vez, Jesus estava atravessando o mar com os discípulos. Satanás não queria que Jesus chegasse até o seu destino. Satanás soprou uma grande tempestade sobre aquele mar. E Jesus, tão cansado de pregar a palavra, de pregar o evangelho, dormindo naquele barquinho, e aquela tempestade quase que virava o barco, os discípulos acordaram Jesus. Jesus disse: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo se tornou bonança. E chegando Jesus no outro lado daquele rio, quando Jesus desceu do barquinho, a primeira pessoa que veio ele encontrar foi aquele endemoniado. Aquele endemoniado chegou em Jesus e disse: o que vem nos atormentar antes do tempo? E então Jesus Cristo expulsou aqueles demônios que estavam ali, que eram legiões de demônios. Agora você vê a misericórdia de Jesus. Ele enfrentou tempestade, ele enfrentou vento, ele enfrentou o cansaço que ele estava sentindo no seu corpo por causa de uma alma, para expulsar os demônios daquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. E então aqueles demônios entraram naqueles porcos, que eram quase 2.000 porcos, e se jogaram no precipício, e aquele homem ficou são. Aquele homem ficou tão feliz, que ele queria ir com Jesus. Deixa-me ir contigo, Jesus, eu desejo ir contigo. Jesus disse: não, vá e pregue para a sua família o que aconteceu em sua vida. E o profeta nos faz um quadro deste assunto, e ele fala que quando aquele homem ainda endemoniado chegava em sua casa, os seus filhos saíam correndo, chorando, desesperados. Lá vem o pai, e se escondiam. A sua esposa ficava desesperada e já queria se esconder, era horrível. Imagina um homem que é viciado em bebida e chega em casa bêbado, quebrando tudo. Muito pior era aquele homem que era endemoniado. E a sua família se escondia dele, era um terror quando aquele homem chegava em casa. Mas naquele dia foi diferente. Aquele dia ele estava sentado, quando Jesus Cristo saiu, ele se assentou pensativo, com as roupas em seu corpo, que ele não usava roupa, e ele foi, como Jesus disse, para a sua casa. Quando ele começou a chegar à sua casa, os seus filhos já começaram a sair correndo, ele disse: não precisa você sair correndo, vem cá. O papai quer te dar um abraço, meu filho, vem cá. E eles olharam: ué, será que esse aí é o papai? E ele disse: minha esposa, vem cá, minha esposa, eu quero te dar um abraço. Não, eu não sou mais aquele mesmo. Ué, o que aconteceu com o papai? Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor das misericórdias. E Ele não me condenou pelos meus pecados. Ele me deu uma nova chance. Ele expulsou os demônios de mim. E ele pegou os seus filhos, colocou em sua perna, começou a pregar para os seus filhos. Eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele expulsou aqueles demônios, e hoje eu sou livre.
Ele pegou a sua esposa, deu um beijo no rosto e disse: minha esposa, nunca mais você vai ver aquele homem endemoniado, porque hoje eu sou liberto pelo poder de Jesus. Oh, esse é o nosso Deus. É um Deus que liberta, é um Deus que cura. Glória a Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem misericórdia de nós hoje, amém? Glória a Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue. Todos nós sabemos que naquela época, uma mulher não podia sair para a rua quando ela estava em seus dias. Era uma abominação para aquele povo. Ela tinha que ficar, se eu não me engano, 30 dias, não tenho bem certeza, em casa, trancada, dentro de casa. Ela não podia sair, porque quando ela sangrava era uma abominação para eles naquela época. E então você vê, aquela mulher enfrentou aquela multidão, enfrentou o medo de ser descoberta, e ela foi se esgueirando, foi, até que tocou em Jesus Cristo. Jesus Cristo parou. Quem me tocou? O apóstolo Pedro, né, que era sempre mais agitado: mestre, toda a multidão te aperta, todos querem te tocar, como o Senhor diz quem me tocou? Mas Jesus ficou fraco, porque saiu virtude dele. Não foi um toque assim, foi um toque de fé, amém? Não foi simplesmente o toque daquela mulher que tocou em Jesus, foi um toque de fé, porque senão Jesus não ficaria cansado, não ficaria fraco, se fosse só tocar nas vestes de Jesus. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher, vendo que tinha sido curada, disse, meia trêmula: Senhor, foi eu que te toquei, e eu fiquei curada. Agora vê, irmãos, Jesus não olhou para a lei. Era a lei que a mulher não podia sair de casa. Não, Jesus não olhou para a lei, porque Jesus era a graça, a misericórdia, amém? Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Jesus não falou: como que você sai, você não vê a lei? Não, Jesus era misericórdia, Jesus não julgou ela, amém? Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. O fariseu e o publicano. Vamos ver a misericórdia de Jesus nesse quadro. O Senhor Jesus contou uma parábola que saiu um fariseu e um publicano ao templo orar. Aquele pobre publicano, sendo um pecador, já foi para orar ao Senhor com sua cabeça inclinada e se sentindo indigno, se sentindo pecador, se sentindo horrível. Mas aquele fariseu, com seu peito estufado, começou a orar: bem, graças te dou, Senhor, que não sou como esse fariseu. Jejuo 2 vezes por semana, dou os meus dízimos, ajudo os pobres, dou esmola. Ótimo, é ótimo fazer isso. Faça isso, mas não se engrandeça com isso. Não se engrandeça com isso. Se você ora, muito bom. Se você jejua 2, 3 vezes, ótimo. Mas não fale isso para Jesus se engrandecendo, porque as suas qualidades Jesus já conhece. Agora fale para Jesus as suas fraquezas, porque daí Jesus vai ter misericórdia de você. Aquele publicano talvez não conseguia jejuar, talvez não conseguia orar, talvez tinha pecados como tinha, mas ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, e nem mesmo levantar a sua cabeça para o alto, que sou pecador miserável. Pedi as misericórdia de Deus. Jesus disse: qual foi que subiu justificado? Qual foi? O publicano. Por quê? Porque ele foi humilde. E Jesus mostrou misericórdia para eles. Amém? Vamos continuar mais um pouco aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre esta mulher que foi pega em adultério. Eles levaram esta mulher para o melhor juiz que eles poderiam ter levado. Aquele ladrão estava crucificado
ao lado do melhor homem que ele poderia estar. Não é verdade, irmãos? E hoje você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. Amém? Ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus. E então, eles levaram aquela mulher, né? Não preciso entrar nos detalhes. E se nós estivéssemos ali, irmãos, qual seria nosso julgamento para aquela mulher? Será que nós não seríamos um fariseu? Será que nós não apedrejaria aquela mulher? Se nós olhar e ver um irmão em erro, e ver o irmão fazendo uma coisa errada, qual é o nosso julgamento? Qual é o seu julgamento? Você condena o seu irmão? Ou você vai ter misericórdia do seu irmão? Qual é o seu julgamento? Qual é o julgamento que você faz para você mesmo nesta noite? Para os seus erros, para os seus pecados, para as suas iniquidades, ou melhor, para as nossas iniquidades. Eu não gosto de falar para os seus erros, porque parece que eu estou me tirando fora. Não, para os nossos erros, para as nossas iniquidades. Qual é o julgamento que nós fizemos hoje? A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o meu julgamento para mim hoje é nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para você. Amém? Que anda com o Senhor Jesus Cristo. E então aquela mulher foi levada para o melhor juiz que ela poderia ser levada. Para o juiz da graça. Para o juiz da misericórdia. E o que Jesus fez? Perdoou. Diz, vá, não peques mais. Nesta noite, irmãos, irmãs, visitantes, jovens que estão aqui, Jesus te perdoa de todos os teus pecados. Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento, e a palavra nos diz que ele nem mesmo se lembra. Mas olhe para Jesus, olhe para o Senhor Jesus nesta noite, amém? Nós já estamos finalizando, eu gostaria de falar mais um pouquinho, mas vamos pular um pouquinho lá para o início da pregação. Vamos falar um pouquinho de Deus agora. Deus tomou uma decisão. Deus teve que tomar uma decisão. Quando Adão e Eva estavam sendo expulsos do jardim do Éden, porque eles desobedeceram a palavra de Deus, e Deus olhando para eles, Deus tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Alguém poderia dizer? Eu decidi salvá-los. Deus tomou uma decisão. Depois desta decisão, Deus fez uma escolha. Deus nos escolheu. Amém? Glória a Jesus. Como que Ele nos escolheu, irmão Rodrigo? Ele nos escolheu pela sua soberania. Embora Deus sendo soberano em todas as coisas, Ele não nos escolheu pela sua soberania. Porque se Ele escolhesse um e rejeitasse outro, Ele não seria justo. Mas Ele nos escolheu por predestinação. Amém? Em Efésios 1:5 a palavra nos diz, e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por a sua presciência, Ele nos escolheu. Ele sabia, desde o início, que você ia amá-lo. E Ele tomou aquela decisão junto com Adão e Eva. Ele tomou aquela decisão e Ele escolheu por você. Ele escolheu te salvar. Ele escolheu pôr o teu nome no livro da vida. Amém? Outra escolha que Jesus Cristo teve. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, sabendo que todo o pecado da humanidade recaía sobre Ele, e Ele estava aflito, e estava como um homem ali. E então Ele estava tão aflito, que o seu suor se transformou em sangue. E isto hoje a ciência comprova o porquê e como acontece de tanta aflição que uma pessoa sente o seu sangue, o seu suor se torna em sangue.
E então Jesus, como homem, orou ao Pai e disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas então ele viu você nesta noite aqui. Ele viu você, irmão, irmã, jovem, visitante. Ele viu você, ele viu nós aqui. Então ele disse: mas seja feita a tua vontade. Quando ele disse: seja feita a tua vontade, ele escolheu por nós. Por que ele escolheu por nós? Porque ele veio no mundo para morrer por nós. E ele não nos julgou, ele não nos condenou pelos nossos erros. O profeta fala na mensagem, a porta do coração. Glória a Jesus. A Bíblia disse que Deus nos predestinou para sermos a adoção dos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Predestinados através da presciência. Deus conheceu todos que seriam salvos antes mesmo que o mundo fosse criado. Jesus nunca veio à terra para morrer e ser digno de compaixão e dizer: alguém terá misericórdia de mim e dirá: bem, ele morreu, acho que virei. Eu não dirigiria meu escritório assim, e você também não. E quanto a Deus? Deus enviou Jesus aqui para chamar aqueles que por presciência, ele sabia que viria, certamente que ele o fez. Deus, se não fosse infinito, ele não saberia, mas se era cada pulga, tudo o mais que algum dia haveria na terra, se ele é o Deus infinito, quantos creem que ele é infinito? Não houve coisa alguma que já esteve na terra que ele não tenha conhecido. Antes que o mundo fosse criado, ele disse isso. Então ele sabe. E ele não quer que alguns se percam, mas sua misericórdia lhe permitiu saber quem se perderia e quem não se perderia. Amém? A sua misericórdia permitiu isso. Mensagem, conferência. Um homem diz, não faz muito tempo, disse: eu não quero incomodar Deus, sabe, eu sei que Ele é tremendamente ocupado. Bobagem, eu não quero. Bem, você não consegue esgotar suas abundantes bênçãos. Poderia imaginar um peixinho de cerca de meia polegada de comprimento, no meio do Oceano Pacífico, dizer: é melhor eu beber desta água com moderação, porque poderia esgotar. Poderia imaginar um ratinho desse tamanho, sobre os grandes celeiros do Egito, dizendo: seria melhor eu comer, me limitar neste inverno, e apenas 2 grãos por dia. Poderia esgotar da nova colheita. Isso é ridículo. Bem, é 2 vezes ridículo, 1000 vezes mais pensar, você pensar que você pode esgotar as misericórdias de um Deus misericordioso. Ora, Ele está tentando forçar seu caminho para dentro de você. Pedi abundantemente, para que os vossos gozos se cumprem. Não há como esgotá-lo. Como uma bomba, quanto mais você bombeia, mais fresca a água fica. Eu gosto disso. Continue bombeando, vivendo na bica de onde a glória está saindo. Eu amo isso. Continue bombeando a palavra de Deus. Quanto mais você pede, mais Deus tem para te dar. Amém? Vamos para o último personagem bíblico que eu separei para nós falarmos. Já estamos encerrando, amém? Agora vamos falar de um personagem que rejeitou a misericórdia do Senhor. E ele foi próspero nesta terra. Porque não quer dizer que a pessoa é rica, tem dinheiro, que é salva. Não é verdade? Ou que Deus não abençoa. Deus abençoa a todos. A pessoa não precisa ser um cristão para Deus abençoar. Se ela é uma pessoa honesta, se ela é uma pessoa trabalhadeira,
não passa a perna em ninguém, Deus abençoa ela, pelos frutos do seu trabalho. Mas lá no final, então Jesus Cristo, ele estava andando com seus discípulos, chegou diante dele um jovem, muito rico, e tinha obedecido a palavra, e então ele olhou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus Cristo, sendo naquele momento um homem, porque o corpo de Jesus Cristo era um homem, e o que habitava dentro de Jesus Cristo era o Espírito Santo. Então Deus era o Espírito Santo em Jesus Cristo. Jesus Cristo na terra era homem, e o Espírito Santo dentro dele fazia ele ser Deus, amém? Glória a Deus. Então quando aquele jovem rico perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: por que me chamais bom? Vê a diferença? Só existe um bom, referindo-se ao Espírito Santo. Porque as obras que Jesus fazia, ele não fazia dele mesmo. Ele mesmo disse para Tomé, não me lembro agora para quem foi, Tiago? Exatamente. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Então Jesus disse: por que dizer bom? Me chamar de bom, sendo que bom só é o Espírito Santo. Então aquele homem lhe disse, então Jesus disse para ele: guarde os mandamentos, obedeça pai e mãe. Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito, Deus da minha mocidade. Jesus amou ele, Jesus amou aquele jovem. Jesus disse: vende tudo que tu tens e siga-me, e terás um tesouro no céu. Olha o que aquele jovem rejeitou. Irmãos, não vamos rejeitar, não rejeita o que Deus está te oferecendo nesta noite. Ele está te oferecendo um tesouro no céu. Amém? Um tesouro no céu. Muitas vezes, nós viemos na igreja e falamos: ah, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Esperamos um anjo vir falar conosco, esperamos um anjo descer do céu. Mas você sabe que o profeta nos ensina que pregadores, o pastor, pregadores também são anjos. Existem anjos celestes e anjos terrestres. Porque lá em Apocalipse nos diz: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Aqueles eram os profetas. E quem é um profeta? Profeta é quem prega a palavra de Deus, quem fala dos acontecimentos futuros. Este é um profeta, amém? Glória a Jesus. Então Deus está falando com você nesta noite. Ele quer te dar um tesouro no céu, não um tesouro aqui nesta terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem come, onde as traças consomem. Não, um tesouro eterno lá no céu. Então Jesus Cristo amou aquele jovem, e aquele jovem saiu de cabeça baixa, rejeitou a misericórdia. E hoje eu estava escutando a mensagem do profeta, e ele disse que muitos pregadores estão pregando o evangelho com luvas, não dizendo que existe o inferno, passando a mão nas costas do pecador e não mostrando o que é errado, não mostrando o que é pecado, não dizendo para as pessoas que se você não tomar uma decisão, se você não aceitar a Jesus, que é um Deus de misericórdia, você vai para o inferno. Porque existe o inferno. Se a pessoa acredita que existem as coisas erradas, que existem os demônios, tem que acreditar que existe um Deus. Por que as pessoas matam? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas prostituem? Por que as pessoas cometem homicídios? Porque existe o diabo na vida das pessoas que fazem elas fazer isto. Mas se existe o mal, existe um Deus também. Existe um Deus que transforma o ladrão. Existe um Deus que transforma o adúltero. Existe um Deus que transforma o assassino. Amém? Então aquele jovem rejeitou misericórdia. Rejeitou a graça de Jesus Cristo.
E então aquele jovem, a palavra nos fala, e ele adquiriu muitas riquezas. Isso o irmão Luciano pregou ali no Torno Verde ontem. Adquiriu muitas riquezas. E tinha um certo tempo que ele estava tão rico, com tantos bens, que ele olhava para os seus bens. Eu acho que vou desmanchar esse celeiro, vou construir um maior ainda. Tenho dinheiro, a minha alma está folgada, eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tenho dinheiro no banco para comer, o que mais eu quero? Não é assim que as pessoas pensam aí fora? Não é assim, irmãos? E a alma? E a alma da pessoa? E era assim que aquele homem estava. Aquele jovem estava assim. Então veio aquela voz e disse: se hoje pedires a tua alma, o que tu tens guardado para Deus? Irmãos, veio ao meu coração o que o pastor pregou. Não vale a pena servir Jesus? Porque se não existia um céu, você viveu uma vida aqui na terra que você não prostituiu, você não roubou, você não usou roupas imorais para que os outros homens lá fora olhassem para você e cometessem adultério com você, porque Jesus disse que se uma mulher se vestir indecentemente e um homem olhar para ela e em seu coração cobiçar, já adulterou com ela. Então quando você, mocinha, coloca uma mini saia e aparece as suas coxas, e um homem olha para você e te cobiça, se você não se arrepender de seus pecados lá no céu, você vai ser julgado como uma adúltera, embora você nunca tenha traído seu marido. Irmãos, isso não é pregar o evangelho com máscara, isso é pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Não é pregar o evangelho com luvas, é pregar o genuíno evangelho do Senhor. Pode ser que fira, pode ser que você não concorde. Se você não concorde, você me perdoe de todo o coração, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus ama você, Ele ama você de todo o coração, mas Ele não ama o pecado. Nós amamos todas as pessoas do mundo, todas as pessoas, mas nós não amamos o pecado. E o pecado tem que ser pregado. Se eu não pregar o que é errado, um dia eu estarei diante de Deus. Jesus vai dizer: irmão Rodrigo, se lembra aquela vez? Tinha pessoas que tinham que ouvir a verdade e você não pregou. Por que você não pregou? Então eu não quero passar por isso, amém? E então é assim: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E aquele jovem rejeitou a Deus. E mais na frente, o Senhor Jesus Cristo, como é misericordioso, o Deus misericordioso, mandou que o mendigo fosse na porta daquele homem e pedisse comida para ele. E ele preferiu dar a comida para os cães do que para aquele mendigo. Deus estava dando uma oportunidade para aquele homem, porque a palavra nos diz: não tem um daquele que não dá um copo de água para os meus pequeninos que não receberá seu galardão. Amém? Talvez se ele tivesse dado uma comida para aquele mendigo, talvez ele teria salvação, porque foi para isso que Jesus enviou aquele mendigo. Mas ele era tão ruim, coração tão duro, que ele não deu. E então eles morreram. E tempos depois estava aquele homem lá no inferno, pedindo: pai Abraão, molhe os teus dedos e coloque nos meus lábios, porque eu estou sendo atormentado por essas chamas. E ele diz: não tem como, quem está aí não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para aí, há um abismo entre nós. E ele disse: então vá na terra, vá e pregue para os meus irmãos, diga para eles se converterem, diga para eles aceitar Jesus Cristo, para que não venham para cá onde eu estou sendo atormentado pelo fogo do inferno. Pregue para os meus irmãos, Abraão, para meus pais, para meus irmãos, para que eles não venham para cá ser queimados aqui neste fogo. E ele disse: lá tem os profetas, lá tem os pastores para pregar, lá tem os anjos de Deus que pregam a palavra.
Se eles não aceitarem, os pregadores lá, eles não vão me aceitar. Então aquele homem foi condenado e estava no inferno queimando. Por quê? Porque rejeitou a misericórdia de Deus. Mensagem para nós finalizar. Glória a Deus. Mensagem Cristo, parágrafo 52. Eu sei que estamos vivendo num tempo escuro e sombrio, quando os filhos são contra os pais. Os casos de divórcio estão aumentando. E como há imoralidade no mundo, como as grandes bombas e coisas estão pendendo, prontas para o juízo. Temos rejeitado a misericórdia. Então não resta mais nada a não ser o juízo divino. O mundo tem rejeitado a cruz. Agora estão sendo enganados pelo comunismo. Está ficando tarde, amigos. É mais tarde do que você possa pensar. O sol está se pondo. Vocês observaram o profeta no Antigo Testamento. Ele disse: haveria um dia que não será chamado dia nem noite. Será um tanto místico, mas no entardecer as luzes brilharão. Amém? Quando a palavra do Senhor é pregada, a luz está brilhando para você. Basta você aceitar, basta você rejeitar. Você escolhe. Você tem que tomar uma decisão. Eu escolho por Jesus. Ele não vai olhar para o seu pecado. Ele não vai olhar para a sua força. Não se preocupe. Eu tenho que parar disso. Não, você apenas ame ao Senhor Jesus. Ele diz: venha como estás, e eu vos aliviarei. Depende a sua decisão. Depende o seu gesto para o Senhor Jesus nesta noite. Ele não está olhando para o seu passado, meu irmão, minha irmã, jovem que estão aqui. Se você tomar uma decisão nesta noite: Jesus, eu desejo te servir. Só tome essa decisão e deixe o resto nas mãos dele. Eu sei que tem jovens aqui que estão com seus corações ardendo nesta noite. Tome essa decisão. Deixe nas mãos de Jesus. Irmãos visitantes, deixe a sua vida na mão de Jesus. Apenas tome a decisão. Venha na frente do altar. Tome uma decisão por Jesus. E continue do jeito que você está. Não queira você se mudar. Não queira você fazer a obra. Somente ore. Senhor Jesus, tu conheces meu coração. Eu desejo ser uma cristã. Eu desejo ser um cristão. Mas tem tantas coisas que eu não consigo. Só faça isso. Certa vez uma irmã chegou na irmã Brana. Disse para ele: irmão Brana, eu amo tanto ao Senhor Jesus Cristo. Eu amo tanto o Senhor. Mas há tantas coisas que eu não dou conta de vencer. Se fosse um pastor que não tivesse visão, se fosse um pastor ou uma pessoa que não tivesse misericórdia, olharia e falaria: irmã, você precisa se converter. Você precisa ler a mensagem abandonando tudo. Você precisa ler a Bíblia. Você tem que largar isso. Você tem que parar de fazer isso. Essas coisas vão te botar para o inferno. Mas o que a irmã Brana falou? A misericórdia, a graça. A irmã Brana disse: irmã, você ama o Senhor Jesus com todo o seu coração? Irmã Brana, eu amo com todo o coração. Irmã Brana, olhando nos olhos dela, vendo que ela estava sendo sincera, com um coração sincero, falou para ela: irmã, deixe os seus pecados diante da cruz. Sirva ao Senhor da melhor maneira que você consegue. E o que você não consegue, deixa nas mãos de Jesus. Isso é o que nós devemos fazer. É amar o Senhor Jesus. Tomar a decisão por Ele. Tomar a decisão por Ele. E deixe que o resto Ele faça por você.